Eu me chamo Milton Lecuri, sou terapeuta e venho aqui hoje falar com vocês nesse papo de terapia a respeito do agora. Bom, tem muita coisa que a gente pode falar a respeito do agora, mas o principal que eu entendo sobre esse ponto é que ele deveria ser o nosso foco primordial na nossa vida, o agora. E por que não é? Primeiro porque um dos maiores vícios que a gente tem é pensar. E considerando que o pensamento é um vício, e eu vou falar um pouco sobre isso, todo hábito, seja ele bom ou ruim, ele é algo que foi estabelecido por um padrão. E você não consegue se livrar de hábitos. Quando você quer mudar um hábito, você tem que buscar outros estímulos. E aí o teu cérebro vai entender que você está buscando um outro caminho, né, para poder ter determinada recompensa, que é o final de um processo, de um ciclo, né, de hábito vicioso, né, por exemplo. Então, o vício, ele é um hábito que você faz ele de forma recorrente, porque você, de alguma maneira, você tem um estímulo, e aí esse estímulo faz você caminhar em direção a uma recompensa, que nesse caso é o pensamento. E que, no caso do pensamento, ele se alimenta de ausência, ele se alimenta de expectativa, e a ausência e a expectativa são coisas que trazem sensações, sentimentos, emoções para nós que não são boas, né? A expectativa, em algum momento, pode sugerir uma maneira irracional de pensar, algo que pode te motivar a fazer coisas de forma impensada, né? E que pode de alguma maneira também sustentar a ilusão de algo que ainda não chegou para você, mas que você está vivendo já, né? E trazer aquela ilusão. Então, de uma certa maneira, desiludir-se e também, por outro lado, compreender que o que passou já passou, né, faz com que você esteja o tempo todo buscando alguma coisa que seja então presente, né? Mas como está no presente, se o nosso maior vício é pensar, e o pensamento se alimenta da ausência, que seria o passado, ou se alimenta da expectativa, que é o futuro. Esses dois lados do tempo, eu entendo como ausência, porque são ilusões. Para você pensar no passado, ou para que você esteja no passado e também esteja no futuro, você tem que fazer isso no momento presente, ou seja, você tem que fazer isso no agora. Você não consegue estar no passado ou estar no futuro se você não pensar nesses dois tempos ilusórios no agora, que é o momento presente. E por que é o momento presente? Porque é o momento onde você está. É o momento onde acontece a sua existência. E aí você pode dizer para mim, não, mas eu posso estar aqui, fechar os olhos e viajar para muito longe. Claro, é uma competência que a gente tem, uma capacidade que pode ser usada a seu favor. Uma coisa é você estar no controle do que você quer fazer. Eu quero pensar no passado. Eu quero visualizar uma situação bacana que eu vivi. Eu quero planejar o meu futuro. Então eu já quero visualizar como que vai ser uma casa que eu vou comprar, uma situação, uma viagem que eu vou fazer, um encontro com alguém. A motivação que isso me dá. Mas se você faz isso presente,
é uma coisa. O pensamento que eu digo é aquele pensamento que você não controla, é aquele pensamento que quando você percebe você foi para o passado, quando você percebe você está no futuro e você não está em lugar nenhum. Então, desde que a gente nasce, a gente aprende a pensar, a gente aprende, a gente se desenvolve, né? Desde as coisas mais fundamentais, que é aprender a falar, a andar, né? e a controlar as nossas necessidades, enfim. E tudo isso vem carregado do pensamento, vem carregado do racional, do intelecto, né? E a gente se desenvolve assim, porque o mundo se desenvolve dessa forma. E pouco a pouco, quando esse desenvolvimento vai se dando, a gente vai formando a nossa personalidade. E ela está baseada no pensamento. Ela está baseada na mente que começa a criar uma identidade. E essa identidade, ela está baseada na sua história do passado. É como se você agora olhar para a sua vida e perceber quem você é. Quem é você? É uma boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso até então, para falar aqui. Mas é uma boa pergunta. Quem é você? Faça essa pergunta a você mesmo e perceba qual é a relação que você cria com essa identidade. Quem é você? Quem sou eu? É muito comum a gente associar isso ao que a gente faz, não ao que a gente é. Não ao sujeito, mas ao predicado, aquela qualidade que a gente tem, ou as qualidades que nós temos. Mas antes do predicado, tem o sujeito. E é desse sujeito que eu estou falando. É desse sujeito que importa o agora. É para esse sujeito. Não é? Então, a gente pode ter um olhar ocidental para a questão da meditação, que é o que eu quero falar um pouco aqui sobre o agora, que é esse olhar da prática do mindfulness, e que eu ofereço nas minhas sessões de terapia, dentre os recursos que eu utilizo, os recursos naturais que eu utilizo nessa proposta de auxiliar, né, as pessoas no encontro de si mesmas, né? E especificamente falando sobre o agora, a gente tem que falar sobre mindfulness, porque o mindfulness, ele é uma maneira de introduzir na vida das pessoas, principalmente aqui no Ocidente, desse lado do planeta, a prática da meditação, a prática da mente plena, de você estar no agora, porém, de uma certa forma, dissociado do espiritual, da religião, né, da maneira como você vê o mundo e a sua antropologia. E aí, fazendo uma brincadeira, né, com todos esses chavões que existem por aí, só que não. Só que não, porque por mais que a gente queira separar as coisas, a gente não é separado, a gente é uma coisa só, né? A gente é corpo, mente e espírito, né? Então, eu vejo o mindfulness como uma possibilidade, digamos assim, até comercial, dizendo, né? E uma maneira de talvez abordar, né, a natureza do homem ocidental, informando para ele que estar no agora é importante e trazendo para ele uma maneira de estar no agora onde isso não esteja associado à sua crença ou à sua visão espiritual. Porque você pode ser ateu, né, agnóstico, pode ter uma religião diferente da minha, uma percepção sobre a vida, ou seja, a sua antropologia pode ser totalmente diferente da minha, e você pode estar no agora, né? Então eu acho interessante essa ideia por esse ângulo. Porém, quando você aprende a estar no agora,
com esse olhar mais profundo e não com o olhar simplesmente ocidental de praticar estar no agora, que tem uma série de benefícios. Eu não estou desqualificando mindfulness nem essa condição. Ao contrário, eu uso o mindfulness e estou aqui, né, falando dele para falar do agora. Mas a proposta que se oferece no mindfulness é essa proposta de prática da meditação a partir de passos que você começa a fazer contato com você. E aí você passa a poder viver o agora quando você come, a viver o agora quando você anda, a viver o agora quando você escreve, a viver o agora a todo momento que você está, né? Porque você está presente o tempo todo. Né? E isso por si só é uma coisa incrível, bacana, né? E super benéfica, porque te tira do passado e do futuro, né? Te coloca no momento presente, te propicia equilíbrio emocional, te propicia equilíbrio físico, e tudo isso por si só basta. Mas alguma coisa acontece quando você também começa a praticar o agora, porque o agora é o único ponto que está totalmente desconectado do tempo e da mente, ou seja, da limitação. Né? Porque o tempo, como nós o percebemos nessa realidade, é limitação. A nossa vida é limitada, o nosso tempo é limitado, o dia é limitado. Ele se repete, mas ele é limitado. Os minutos são limitados. Né? Então, tempo é limitação. Tempo é sinônimo também de renovação, enfim, é um sinônimo de ciclo, de uma série de coisas. Mas tudo isso faz parte do quê? Faz parte de um processo de coisas que nascem e morrem, que é o que somos nós, né? Somos criaturas que nascemos e vamos morrer. E temos um tempo aqui. Então a gente tem algo a fazer aqui. Né? O que o mundo nos oferece, dentro daquilo que a gente já nasce com tudo isso pronto, né? É um esquema, né? Onde a gente pode viajar aqui numa conversa que pode chegar até na política, né? Na economia, uma série de coisas. Né? Mas antes da gente ser o intelecto que a gente se desenvolve para poder sobreviver, subsistir, crescer, competir, como o mundo ensina, nós somos uma vida que pulsa, que antes de pensar estava totalmente conectada com esse ser maior, com essa grande vida. E o que se sugere por trás do mindfulness, por trás da meditação, né, ou de forma mais aprofundada, é exatamente isso, é se descobrir. Né? Então, o agora deveria ser o nosso foco principal, porque é no agora que as coisas acontecem. Fora do agora, as coisas já aconteceram ou vão acontecer. E só vão acontecer quando você estiver no agora lá na frente. E já aconteceram quando você esteve no agora lá atrás. Mas agora, se você quer viver o passado, você só pode fazer isso no agora. Se você quer viver um futuro, você só pode fazer isso no agora. E quando você sai desse tempo, que não é mensurável, porque ele acontece continuamente, né? Ele só existe, quando você se desconecta dele e vai para o passado ou vai para o futuro, você não está presente em lugar nenhum. E a mente se alimenta disso. Né? A mente se alimenta exatamente disso, da ausência ou da expectativa. E então, nesse sentido, né, isso se desenvolve, falando de uma maneira muito en passant, sobre uma coisa muito profunda. Todos nós somos ancorados pela mente por 4 coisas extremamente importantes para que a gente quebre e se desenvolva, que é medo, culpa, dúvida e insegurança. Medo, dúvida, culpa e insegurança. Quando nós conseguimos
trabalhar essas 4 coisas e transformá-las, então a gente consegue caminhar de uma forma a resgatar virtudes, resgatar qualidades. E para a gente ser livre, realmente livre, né? Não dentro dessa realidade do mundo, né? Em que você luta por uma liberdade, luta por paz no mundo, né? Com a ausência de guerra, luta por uma liberdade de expressão dentro de um sistema teoricamente democrático, enfim. Tudo isso é válido dentro dessa vivência que a gente tem que fazer aqui, né? Dessa realidade coletiva, dual, né? Enfim, nessa frequência. Mas a gente também pode sair dessa frequência e experimentar algo que está além de tudo isso, né? Que não se macula com todas essas coisas, né? E esse lugar é o agora, é uma presença que existe no agora. Então estar no agora, né, é estar na possibilidade de vivenciar essa presença e, consequentemente, resgatar essa identidade que não é a minha identidade, a sua identidade, mas é uma identidade maior, de uma mente una, não de uma mente isolada, que defende as suas próprias ideias, né? E está presa em todas as coisas que o mundo oferece, que na verdade oferece de uma maneira a nos prender aqui, né? A nos prender com situações ilusórias, porque elas passam, né? Então, esse assunto do agora, ele é muito amplo, né? Eu medito já há muitos anos, agora recentemente faz 42 anos que eu medito. E uma amiga, inclusive, me lembrou disso, eu não havia lembrado, de uma data, digamos assim, de aniversário desse nascimento que a gente teve, que foi essa iniciação na meditação e tal. E é incrível imaginar que praticamente toda a minha vida eu fui motivado a buscar a meditação. E eu não me arrependo nem um pouco, eu só percebo o quanto eu ganhei em ter percebido, né, em ter despertado a minha consciência para perceber que eu tenho uma mente, para perceber que eu sou dominado pelos pensamentos, para perceber que a mente e os pensamentos é parte de quem eu sou e não quem eu sou. Então tudo isso faz parte do nascer para o agora, né? Então eu convido vocês a terem o estímulo, né, o interesse em conhecer um pouco desse trabalho consigo próprio, né, em vivenciar estar no agora, né, que é uma coisa muito bacana. O mindfulness, como eu estava dizendo, é uma forma ocidentalizada de você atingir a meditação, de você atingir uma mente plena, de você estar no momento presente. Normalmente esse processo de mindfulness aí, em todos os cursos que se dão por aí, enfim, eles se baseiam em 8 etapas, né? Não necessariamente assim. A maneira como eu ofereço é de 8 a 10 sessões, se for se desenvolver apenas para conhecer o processo mindfulness e ter os fundamentos para você seguir a tua vida, colocando isso na tua vida, na prática do seu dia a dia. Acontece que, como eu disse anteriormente, o maior vício do ser humano é pensar, né? Não é fácil colocar isso na sua vida diariamente, nem que seja de forma bem homeopática, que é o que se deve fazer, com pouco tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, até você poder se desenvolver, né? E ficar muitos minutos, e depois ficar o máximo possível, porque quanto mais você está no agora, mais você abrevia o tempo, no sentido de estar desconectado com a presença do presente, com a presença da vida em si, né? E esse é o único ponto que faz você se desconectar dessa ilusão do tempo, né? Então é um processo que precisa de estímulo, é um processo que você precisa de facilitação. Então, assim como, por exemplo,
eu vou na yoga, eu poderia fazer yoga em casa sozinho, eu vou porque é um estímulo, eu tenho um professor, eu tenho alguém que me estimula a fazer a yoga, eu tenho pessoas que estão lá juntos, a gente tem o grupo do WhatsApp que fala da yoga, enfim, você cria toda uma atmosfera para você poder se cercar de coisas que garantam um tempo que você vai fazer aquilo. Então eu me proponho a isso, me proponho a orientar, a ensinar, a passar esses fundamentos dentro de uma série de outros recursos que eu ofereço, né, dentro dessa proposta terapêutica, né, de autoconhecimento, com processos naturais. Eu tenho formação como biólogo, trabalho com um pouco com o lado da psicobiologia, tenho formação como terapeuta floral, formação como reikiano nos 3 níveis. Então eu pratico tudo isso, né? Reflexologia, enfim, uma série de coisas que na medida do desenvolvimento dessa relação, elas vão surgindo e eu vou sugerindo, né? E as coisas vão acontecendo. Mas especificamente, eu tenho pessoas que me dizem assim, eu quero me desenvolver em mindfulness, eu quero receber sessão disso, eu quero fazer tal coisa, eu quero floral, eu quero me conhecer, né? Me procuram às vezes, eu estou em tal momento vivendo uma crise e querem resolver especificamente aquela crise. Então isso é a vida, né? É o momento que você está. Então especificamente falando de mindfulness e falando do praticar, o viver, o agora, é um processo que a gente pode fazer entre 8 e 10 sessões, e depois a gente pode também manter isso, né, de várias formas, no sentido de que você garanta esse tempo para você, uma vez por semana, por exemplo, para praticar, né, e começar a tornar isso mais vivo, mais constante, e realmente tornando isso um hábito saudável, né, transferindo esse estímulo do pensar para o estímulo do sentir, né? Isso é bem legal. Então, fico à disposição. O meu WhatsApp é DDD 11 984 122 020. DDD 11 984 122 020. Então, um abraço, até o nosso próximo Papo de Terapia.